Estamos começando. Estamos começando mais uma aula do minicurso Escola Comunidade Inclusiva. Nossa agenda de hoje: comunidade de prática, comunidade colaborativa. Vamos começar com a síntese da aula 1. Na primeira aula, nós analisamos o contexto pessoal, cultural, social e laboral em que nós vamos atuar. Quem somos, como aprendemos, como interagimos, como lideramos. Tanto no ponto de vista da pessoa, da sociedade, da escola e do trabalho. Falamos também sobre educação inclusiva como filosofia e educação especial como uma modalidade de ensino. Cobrimos ainda os conceitos presentes na legislação brasileira e fizemos algumas recomendações em relação ao desenvolvimento profissional dos diferentes elementos que estão envolvidos no ato educativo. E deixamos como reflexões para esta aula qual é a atitude da escola em geral e do professor em particular quando se depara com alunos diferentes, diversos, com características muito específicas, singulares. Qual que é a formação inicial dos gestores e dos professores para atuar em ambientes tão diversos? Trabalham com o conceito de comunidade, comunidade de aprendizagem, de prática, de pesquisa? Há inclusão, respeito, tolerância e solidariedade nos cursos de licenciatura e na educação básica? Estes são, então, questionamentos que nós faremos durante o nosso percurso. Para começarmos, vou apresentar alguns dados significativos do censo de 2017. Nós falamos na aula passada sobre as políticas nacionais de educação especial de 2000, de 2008 e de 2020. Na Política Nacional de Educação Especial 2008, na perspectiva da inclusão, propunha-se, e voltou-se a isso agora em janeiro de 2023, voltou-se à proposta de inclusão total, ou seja, todos os alunos com deficiências, altas habilidades e superdotação devem ser colocados, matriculados na sala de aula regular, na escola regular. Então, vamos ver primeiro o percentual de estudantes da educação especial matriculados no atendimento educacional especializado no censo de 2017. Apenas 37,6% dos alunos, dos estudantes de educação especial matriculados. Portanto, essa política de inclusão total de 2008, em 2017, não atendia 62,4% da população. E se olharmos alguns dados sobre o percentual de docentes da educação básica com formação continuada em educação especial, em 2017, nós temos apenas 5,4%. Então, perguntamos, como uma política nacional de educação especial
na perspectiva da inclusão, com uma concepção de inclusão total, quer realizar essa política tendo apenas 5,4% dos professores preparados para a educação especial. E mais um dado referente ao percentual de docentes do atendimento educacional especializado com formação continuada. Então, o professor, para atender a educação especial, ele precisa ter uma formação especializada. Mas ela não basta ter apenas a certificação. É necessário que ele continue a aprender, continue a estudar, a pesquisar, para poder atender essa diversidade que ele encontra na sala de aula. E apenas 43,8% desses professores têm formação continuada, de acordo com o censo de 2017. Posto isso, nós vamos ver quais são as dimensões para a educação inclusiva. Então, primeiro, nós precisamos ter entendimento do que seja a educação inclusiva e, dentro dela, a modalidade de educação especial. Precisamos conhecer os conceitos e as políticas envolvidas nessa educação. Do outro lado, nós precisamos ter valores e práticas bem consolidadas, valores como respeito, colaboração, equidade, vontade sobretudo. Né? Tendo, então, essas duas primeiras dimensões, nós podemos pensar na formação de professores. Os professores que vão estar diretamente na sala de aula com esses alunos precisam ter uma formação pedagógica, metodológica e tecnológica adequadas e permanente, porque as diversidades são muitas, as inovações tecnológicas, por exemplo, se atropelam, então é necessário haver uma formação constante. Ainda uma outra dimensão que precisa ter cuidado é a de recursos educacionais que vão ser utilizados pelos professores e pelos estudantes. Artefatos físicos e artefatos digitais. Ainda uma outra dimensão é a do currículo. O currículo que trata do desenvolvimento pessoal do estudante, do desenvolvimento social, quer dizer, na interação com a família, com os amigos, com as pessoas do trabalho social e laboral. Então, um currículo que prepare nos diferentes níveis o estudante para o trabalho. E uma dimensão que é bastante descuidada na educação em geral, não só na educação especial, a comunidade escolar. Quem faz parte desta comunidade escolar? Os gestores, o corpo pedagógico, o corpo técnico, os docentes, os estudantes, a família e as pessoas do entorno da escola. Quais são as competências da escola para a educação inclusiva? E aí eu saliento que, mais do que suficiente, é imperiosa a formação adequada para concretizar a inclusão. Tanto dos professores, dos gestores, do pedagogo, do psicólogo, se estiver na escola, do terapeuta ocupacional, da merendeira, do motorista da van ou do ônibus escolar, do porteiro.
Então, além dessa formação adequada, é necessário uma familiarização com as tecnologias comuns, com as tecnologias assistivas, com as tecnologias eletrônicas e digitais. Para se desenvolverem essas competências, também é necessário o desenvolvimento de atitudes apropriadas. É fundamental. A compreensão das deficiências e de seus limites, a potencialização dos talentos e das possibilidades dos estudantes e da superação daquilo que é um limite, um obstáculo temporário. Os cuidados precisam ser relativizados. O que quer dizer isso? É que se o estudante tem um limite, mas ele tem a capacidade de realizar diferentes ações, o cuidado precisa estar focado nos limites. E o estímulo, a motivação, a preparação em toda aquela dimensão de desenvolvimento das suas potencialidades. E para isso é necessário que toda a escola esteja preparada para a cooperação e para a colaboração. O que nós entendemos pela comunidade escolar? E a comunidade escolar, ela é formada por todos os elementos que participam do ato educativo. O ato educativo começa quando a criança ou quando o jovem entra na escola. Então, desde o porteiro, a secretaria, a administração, a merendeira, a professora, o professor, todos estes fazem parte da comunidade escolar. Mas também a família, porque a família é que vai possibilitar que essa criança, que esse jovem, assimile e consolide aquilo que ele aprende na escola. Então, gestores, técnicos e professores que se arriscam, inventam novas formas de trabalhar com os estudantes, comprometidos. Então, gestores, técnicos e professores comprometidos com a aprendizagem dos estudantes e com seus pares, criando normas de abertura e de colaboração. Abertura para que sejam manifestadas as necessidades, para que sejam apresentadas as orientações, as recomendações e até as imposições que a lei exige. A comunidade escolar é uma comunidade de aprendizagem e é também uma comunidade de prática. Quem faz parte da comunidade de prática? A coordenação pedagógica e os professores, que se comprometem profissionalmente no repensar conjunto, uns com os outros, compartilhando suas descobertas e suas dúvidas e se apoiando mutuamente no processo de mudança dos estudantes para o seu envolvimento na sua aprendizagem. Então, a comunidade de prática não é um conjunto de professores, do lado dos outros, mas uma comunidade, quer dizer, um grupo de pessoas que têm objetivos comuns e que trabalham junto. A comunidade de prática, ela se desdobra de uma comunidade de aprendizagem, que é, ao mesmo tempo, espaço e conjunto de pessoas. É um espaço de construção, de colaboração, de consenso e comprometimento com a aprendizagem contínua. Guardem esta frase.
colaboração, consenso e comprometimento com a aprendizagem contínua. É um grupo formado pelo professorado, pelos familiares e amigos e moradores do bairro, os membros da associação, das associações e organizações locais onde a escola está inserida, voluntários que influenciam na aprendizagem e no desenvolvimento das e dos estudantes. A Included Ed é uma organização que estuda e promove a inclusão social. A comunidade de aprendizagem tem como conceito aprendizagem colaborativa entre pares. Então, nós temos, muitas vezes, nós entramos nas salas de aula, nas escolas e vemos, hoje principalmente, né, os alunos com o seu celular na mão, olhando para o celular, e sem ao menos interagir com o outro. Ou, às vezes, interagindo através do celular. Quando nós falamos de aprendizagem colaborativa entre pares, nós falamos de uma abordagem em que promove, além do estudo individual, o estudo colaborativo. Eu entro com os meus saberes, o outro entra com os saberes dele. As minhas dúvidas podem ser esclarecidas não só pelo professor, mas também pelos meus colegas. E essa comunidade ela é estruturada pelos professores, que trazem o conhecimento especializado, que fazem a orientação para que estes grupos colaborativos criem, desenvolvam projetos e apresentem para o grupo maior. E também estruturado quando o professor coordena a organização ativa para interação, cooperação e colaboração entre os aprendizes. Essas relações que acontecem na comunidade têm características específicas. E nós, em geral, trabalhamos na escola apenas interação. Alguns professores trabalham também com a cooperação. Mas no desenvolvimento da minha tese de doutorado em 2000, fazendo pesquisa com colegas, com mestres e doutores, com estudantes de graduação e estudantes de mestrado e doutorado, eu constatei que tinha-se uma concepção errônea do que é colaboração. Colaboração não é ajudar o outro, não é dar para o outro. Colaboração é colaborarem, é trabalhar junto. Trabalhar junto segundo algumas regras. Então, vamos ver qual é a diferença entre interação, cooperação e colaboração. São 3 níveis de relacionamento entre as pessoas. A interação, ela é uma ação intencional desenvolvida entre 2 ou mais pessoas que estudam, trabalham, convivem no mesmo contexto. Muitas vezes essa interação é superficial. Bom dia, boa tarde. Às vezes ela é quase inexistente, porque nós observamos, né, eu estou na sala de aula desde que eu tinha 19 anos, desde 1968, nós temos estudantes que chegam ao final do ano e não conhecem alguns de seus colegas. Então, formam-se pequenos grupos, principalmente nos cursos de graduação, né, nas licenciaturas, onde a colaboração deveria imperar, às vezes nós não temos a interação porque os estudantes não são de
turmas fechadas. Fazem umas disciplinas em um grupo, outro grupo faz outra disciplina, então o estudante está em constante movimento no corpo de alunos, no seu curso. E o professor precisa estar atento a provocar essa interação. A partir do momento que essa interação vá se consolidando com respeito, com atenção, com escuta, com interdependência, nós temos a cooperação, que é uma ação desenvolvida por duas ou mais pessoas, orientadas por uma pessoa de fora. Ou seja, o professor organiza um grupo de estudantes, seja lá no ensino fundamental 1, no ensino fundamental 2, ou no curso de licenciatura, no ensino médio, e atribui uma tarefa, uma atividade com várias tarefas, com várias funções, a um grupo que ele escolheu. E aí ele provoca uma cooperação. Cada um daqueles participantes é responsável por uma função ou por uma tarefa. Na cooperação, a responsabilidade de coordenação, de envolvimento é do professor ou de outra pessoa a que ele delegar essa função. Com maturidade, com desenvolvimento da cooperação, o professor pode estabelecer projetos ou atividades colaborativas. Então, ação que se constrói em equipes de trabalho, de estudo, de pesquisa, por vontade, gerenciamento e consenso dos seus participantes. Então, numa comunidade em que há colaboração, os projetos podem emergirem de grupos que se reúnem voluntariamente, que se organizam e que propõem e gerenciam a sua atividade. Para isso existem regras. Regras de respeito, regras de interdependência, regras de uso dos seus talentos para contribuir para que o projeto ou a atividade se concretize. E isso tem que começar na formação de gestores em serviço. Claro, tem que começar na formação inicial. Mas, como nós não temos essa formação inicial para a escola como uma comunidade inclusiva, nós precisamos começar isso com os diretores, com os coordenadores pedagógicos que estão nas escolas. E como que nós vamos organizar essa formação? Nós vamos organizar conhecendo as demandas da comunidade escolar para a inclusão social. Vamos coordenar professores e equipe pedagógica para diagnosticar as potencialidades, habilidades e talentos dos estudantes. E aqui nós não estamos falando só de estudantes com necessidades especiais, com deficiências, altas habilidades, superdotação. Nós estamos falando de singularidades étnicas, raciais, de gênero, de idade, de origem, e orientar a comunidade para as práticas necessárias e possíveis. Alguém pode perguntar: conhecer, coordenar e orientar, mas não vai ter planejamento? Nós estamos focando aqui as etapas que não existem na formação do gestor. Todo gestor tem que, depois de diagnosticar, fazer o planejamento e fazer o projeto de implantação. Então, isso está subentendido.
Tendo este projeto realizado com a participação de professores e equipe pedagógica, ouvindo estudantes e as suas famílias, verificando no entorno da escola como que esse entorno pode também entrar colaborativamente, o gestor vai desenvolver e facilitar o desenvolvimento do estudante. Do estudante, quando chega na escola, no respeito e na consideração a todos os profissionais da escola, do porteiro ao merendeiro, o desenvolvimento do estudante como parte daquela comunidade local, conhecendo as relações da escola com o seu entorno. E durante toda essa ação, o gestor precisa estar preparado para avaliar a efetividade desse processo. Avaliar com a participação da comunidade escolar. E, em avaliando, reorientar quando necessário, com novas estratégias, procedimentos, ações, recursos e serviços. O gestor não vai fazer tudo isso sozinho. Ele vai estar coordenando uma comunidade inclusiva. Para quê? Para promover a consciência individual e coletiva da inclusão, não só educacional, mas também da inclusão social. A educação inclusiva não é uma educação em saldo, é, pelo contrário, um sistema exigente, qualificado, profissional e competente. Ao meu ver, na minha concepção, educação inclusiva é pleonasmo, porque toda educação deveria ser um sistema exigente, qualificado, profissional e competente. O Rodrigues ainda diz: o processo de aprendizagem não é uma simples transmissão de informação, mas antes uma transição entre diferentes paradigmas de conhecimento. Então, nós temos na escola o conhecimento tácito que os estudantes, professores e demais profissionais da educação trazem. Esse conhecimento tácito, que é constituído por pelos saberes que cada um traz das suas famílias, dos seus locais de origem, dos seus locais de moradia. Todo esse conhecimento vai ser modificado pelos conhecimentos específicos que cada professor traz, mas também pelo desenvolvimento de habilidades e de atitudes que vão formar uma sociedade mais justa, uma sociedade inclusiva. Então, nós temos que desenvolver, né, na escola processos corretivos, processos de superação e processos de potencialização. Processos corretivos são aqueles que vão trabalhar com a correção de obstáculos temporários. Aqueles comportamentos ou aqueles saberes com concepções falsas, às vezes, que trazem para a sala. Corretivos que são comportamentos ou atitudes que foram desenvolvidas devido a um tipo de limitação que o estudante tem. Então, ele é passível de ser corrigido. Às vezes, os estudantes têm limitações que são passíveis de serem superadas com exercício, com treinamento. Então, nós precisamos diagnosticar estas limitações
para podermos, então, trabalhar, seja na correção, seja na reabilitação. E precisamos diagnosticar também as potencialidades, as possibilidades, os talentos, para aí potencializá-los através do desenvolvimento dos talentos e das competências, seja conhecimento, habilidades e atitudes que os estudantes podem ter. As superações das limitações estão nos campos sensorial, motor, mental e social. Então, o gestor precisa, junto com a comunidade escolar, dar apoio ao desenvolvimento das potencialidades das pessoas, para além das aplicações voltadas para suas dificuldades. Precisamos desviar o foco das dificuldades, só das dificuldades, para o desenvolvimento das potencialidades. Então, nós partimos para uma nova concepção de educação inclusiva. E, para isso, gestores e professores precisam conhecer e utilizar novas metodologias e tecnologias adaptativas. Tecnologias que já se encontram na escola, tecnologias assistivas para aquele estudante que tem dificuldade de comunicação, para aquele estudante surdo, para o estudante cego, para o estudante cadeirante, e adaptativas para os professores poderem acompanhar e avaliar qual o nível de aprendizagem e aí agir em cima, quase que personalissimamente, para resolver e ajudar a resolver as dificuldades. É preciso se criar um novo currículo das licenciaturas. Porque se o professor continua saindo dos cursos de licenciatura, dos cursos de pedagogia, dos cursos de psicologia da infância e da adolescência, com o mesmo currículo do início do século XX ou da metade do século XX, nós vamos continuar tendo os problemas de não inclusão na sala de aula. Os professores, os gestores, os pedagogos, os psicólogos precisam, na escola, estar familiarizados e se apropriarem do uso das metodologias e das tecnologias adaptativas. E não estamos falando aqui só de tecnologias digitais, não. Não estamos falando só de inteligência artificial. Nós estamos falando de toda e qualquer tecnologia que o professor pode ter à mão para apoiar o estudante no seu próprio desenvolvimento. Então, a escola precisa ter um programa de formação de professores em serviço. E os mesmos elementos, os mesmos itens da formação dos gestores. O diagnóstico das demandas da comunidade, o diagnóstico das potencialidades, habilidades e talentos dos estudantes, o planejamento de práticas que são necessárias e possíveis. Se nós ficamos pensando no utópico, no ideal, nós não realizamos o que é possível. E do possível, nós mostramos daí para as secretarias de educação, para o MEC, que é necessário maior recurso para que a gente possa ir além do possível. Promover e facilitar o desenvolvimento do estudante é fundamental, é uma ação necessária do professor. Avaliar a efetividade do processo, se eu vou avaliar só no final do ano, esse jovem, essa criança, perdeu pelo menos 10 meses, 8 meses, 6 meses do tempo que poderia ter
uma regulação, uma reorientação. Então, eu preciso, como professor, como gestor, eu preciso aprender a avaliar para a aprendizagem. E reorientar sempre que necessário, com estratégias, procedimentos, ações, com os recursos disponíveis e com os serviços disponíveis. Neste fluxograma, a gente tem, nesse esquema, melhor dizendo, nós temos a docência, a relação docência e tecnologia assistiva. A tecnologia assistiva, desde a colherzinha torta que a criança, para a criança que tem problema de coordenação motora, até o celular com um programa para o estudante surdo, de modo que ele possa se comunicar, né? Nós temos já aplicativos que permitem que ele entenda o que o professor está dizendo através da transformação imediata na linguagem de sinais. A audiodescrição que nós podemos colocar nas apresentações para que o estudante cego compreenda os aspectos que para além do verbal, certo? Então, a tecnologia assistiva, ela permite promover a autonomia de todos os alunos, em especial aquele com deficiências, altas habilidades e superdotação. E essa promoção de autonomia, ela vai acontecer nas atividades escolares, na correção ou superação das limitações, no uso das potencialidades dos estudantes e no exercício de sua cidadania. Além do discurso de inclusão, de respeito, de tolerância e de solidariedade, que é muito comum nos eventos, nos cursos, nas conferências, a escola, com profissionais preparados, é que permite uma prática efetivamente inclusiva. Então, nós temos, para além do discurso, que começarmos nas nossas atividades pessoais a nos prepararmos para esta comunidade inclusiva. A necessidade, portanto, de novos programas de formação inicial e de formação continuada para o desenvolvimento profissional de gestores, de professores, de pedagogos, de psicólogos, dos demais funcionários, servidores da escola. Isso é tanto para a escola pública quanto para a escola particular. Esses programas precisam incluir, além dos aspectos da educação, do design. Então, por exemplo, se eu tenho uma sala com carteiras fixas, como eu vou acomodar um aluno, 2, 3 cadeirantes? Esse é só um exemplo de ergonomia. E programas de avaliação. Volto a frisar, avaliação para a aprendizagem. Não avaliação punitiva, mas avaliação para a aprendizagem. E a urgência de programas multidisciplinares. Porque se eu quero ter uma comunidade de aprendizagem, uma comunidade de prática colaborativa, eu não posso ter cada um no seu quadradinho. Eu preciso ter pessoas conversando com pessoas, trocando, compartilhando. Gosto mais de compartilhar. Né? Compartilhar significa que quanto mais eu
ofereço o meu conhecimento para o outro e recebo o conhecimento do outro, mais eu sei, mais eu aprendo, mais eu amplio a minha capacidade de resolução de problemas. Então, esses programas multidisciplinares precisam contar com a participação dos professores, de todos os profissionais da escola, das famílias, para seleção, apropriação e uso de metodologias ativas e das tecnologias adaptativas. Metodologia ativa é que faz com que o estudante, desde pequenininho, seja agente da sua aprendizagem dentro das suas limitações de idade, suas limitações físicas, suas limitações sensoriais. Eu não vou exigir que um cego suba numa árvore sem treinamento. E, dependendo, nem com treinamento. Agora, aqui sim, nós temos, né, um gráfico em que nós apresentamos o processo de respeito e valorização da heterogeneidade. Exige 3 etapas: desencadeamento do processo, a potencialização desse processo e a efetivação. O desencadeamento é quando nós começamos a nos envolver e envolver a comunidade para pensar, refletir com objetivos e criar os objetivos. A potencialização é quando, a partir de um diagnóstico, nós planejamos as ações. E a efetivação é quando nós colocamos essas metas em ação. Isso é necessário para uma educação igualitária, quer dizer, oportunidades iguais para todos, e equitativa, e condições adequadas para cada um. E aí eu gosto de mostrar a minha mão e falar da luva. Quando eu faço uma luva para proteger meus dedos, eu tenho cada dedo da luva de um tamanho. A luva, ela vai igualmente cobrir todos os meus dedos, mas ela precisa levar em consideração que cada dedo é de um tamanho. Ou, o que vai acontecer? Nós vamos ter sobra em alguns dedos ou excesso em outro. Então, para essa educação igualitária e equitativa, nós precisamos de disponibilização de estrutura e de recursos tecnológicos. E nós já temos nas escolas, talvez não sejam suficientes, mas vamos começar com o que existe. Necessidade de capacitação dos educadores. E capacitação dos educadores cobre desde o porteiro da escola, o motorista da van, do ônibus escolar, as merendeiras, o pessoal da limpeza, a secretaria, os técnicos pedagógicos, até o gestor, até o diretor da escola. Operacionalidade com qualificação do atendimento educacional especializado. Então, se eu tenho um centro de atendimento educacional especializado na minha escola, com 20 professores, os 20 professores precisam ser qualificados. Mas não são somente os 20 professores de atendimento educacional que são os responsáveis pela inclusão ou pela educação especial. E aí nós falamos da comunidade de prática. Falamos primeiro da comunidade de aprendizagem, agora falamos da comunidade de prática.
Uma comunidade de aprendizagem pode se tornar uma comunidade de prática. Nesse caso, o desenvolvimento profissional docente acontece dentro de um contexto colaborativo e tem retorno para o campo real de atuação dos participantes, em um processo de realimentação da prática, mas com embasamento nas aprendizagens formais. Então, eu não posso só ter uma comunidade de prática baseada na experiência, na minha experiência passada. Eu preciso aliar essa experiência aos novos conhecimentos, às novas metodologias, às novas tecnologias. Isso exige uma mudança nas relações entre coordenadores de curso e professores. Aqui eu estou falando principalmente para os cursos de formação de professores, para principalmente curso de pedagogia, de psicologia da aprendizagem, de licenciaturas. E isso exige uma mudança nas relações entre coordenadores de curso e professores, pois os planos de ensino precisam ser construídos colaborativamente. E a partir desses planos, cada professor pode desenvolver a sua unidade didática colaborativamente. Professores de português e de inglês vão estar trabalhando juntos em torno da aprendizagem das línguas. Por exemplo, o professor de física e matemática e química, certo? Poderão ter projetos comuns. Os professores de física, química, matemática, inglês e português podem não só trabalhar o conteúdo, mas também a formalização desse conteúdo pelos alunos. E demonstrar para os estudantes o que é um trabalho colaborativo. E o que é uma comunidade de aprendizagem colaborativa. Se nós, professores e diretores, não vivenciamos a colaboração, como que nós podemos exigir que os nossos estudantes vivam essa colaboração? Teremos, então, comunidades colaborativas. E o Lieberman escreveu: os objetivos que reúnem pessoas em comunidades de aprendizagem ou de prática são diferentes. Porém, elas servem como um campo de treinamento para a construção de colaboração, consenso e comprometimento com a aprendizagem contínua. Eu pedi para vocês prestarem atenção nessa frase lá no começo da nossa aula de hoje. Por que essa frase é importante? Porque ela vai se repetir, ela vai repercutir na sociedade. Se eu treino, se eu acostumo meus estudantes a construírem conjuntamente, colaborativamente, chegarem a um consenso em debates com objetivos comuns e comprometendo-se com o que eles estão fazendo, nós teremos uma sociedade cidadã e inclusiva. Escola, comunidade inclusiva ou comunidade colaborativa. Eu, particularmente, prefiro comunidade colaborativa. Não só docentes colaborando entre si, mas toda a comunidade atuando colaborativamente para que se tenha educação de excelência para todos, sem a necessidade dos rótulos especial e inclusiva. Como? Isso nós deixamos para os próximos capítulos. Participem da nossa próxima aula. A temática é Projeto da Escola. Terceira unidade do nosso minicurso, Comunidade Inclusiva. Agradeço a participação de vocês e até a próxima aula.